Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Vou colocar o relógio aqui, né? Eu costumo olhar o relógio, mas não tem relógio. Vou botar aqui. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Ó Senhor, pela sua palavra, pela sua mesa de amor. Senhor Jesus. Nós estamos na semana 2 desse volume, né? O zelo pela casa de Deus. Jorge iniciou ele na semana passada. A gente vai dar continuidade com a semana 2, que é nascer do Espírito é nascer do alto. Uau! Nascer do Espírito é nascer do alto. Aleluia! Muitas pessoas prezam pelo seu nascimento, da onde você nasceu, da cidade que você nasceu ou do país que você nasceu. Mas todos nós, irmãos, que cremos no Senhor Jesus, nascemos do alto. Então, o que nos vincula vem lá do alto. O que nos vincula não é a nossa cultura, não é o que nós pensamos, mas o que nos vincula é nascer do alto. Então, isso é algo maravilhoso. Vamos iniciar esse título com o versículo que ampara essa mensagem, que está em João 3. Os irmãos pudessem me ajudar lendo a leitura bíblica de João 3. A leitura vai de 1 a 8, mas queria que os irmãos pudessem ler a partir do versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer. Importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Irmãos, essas são as características daqueles que nasceram lá do alto. Então, nós seguimos o Espírito. Essa é a primeira característica, João. Nós que nascemos de novo. Um sinal de que o nosso nascimento ele é genuíno é ser aqueles que seguem o Espírito. Então, irmãos, vai ser muita tônica aqui do meu compartilhar para os irmãos, de que o Senhor nessa semana, sendo pelos exemplos ali de Nicodemos, né, que a gente viu na leitura de Mateus, seja por Senhor reforçando a questão de João, de ter visto sangue e água, mas tudo o que o Senhor quis mostrar para nós essa semana, reforçar, é de que nós precisamos e nós somos aqueles que nasceram do alto. Então, nascer do alto, irmãos, é muito mais que um marco de vida. Eu queria ler com os irmãos Tiago 1,17, acho que é essa leitura mesmo, Tiago 1,17. Tiago 1,17 fala assim, vou adiantar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, irmãos, tudo que é bom, tudo que é perfeito, são lá do alto e desce do Pai. Então, o nosso servir, o nosso agir, o nosso falar, o que há de bom nisso vem lá do alto e do Pai. Desce do Pai, diretamente do Pai. Então não é que você é bom, eu sou bom. A nossa bondade vem do Pai, desce de lá, da fonte. Então, Tiago mostra muito isso. Então, nascer do alto é muito mais que um marco de vida. Um outro ponto que a gente viu essa semana e também me impressionou, que o novo nascimento é um fato que deve governar o nosso viver, irmãos. E é aqui que está a nossa conversa dessa noite, né? Ser governado por esse viver, irmãos, envolve muitas coisas. Governar pelo viver, ser governado, na verdade, significa dizer que se colocar numa posição de que nós temos alguém que nos lidera, que nos guia. E o governo de Deus, irmãos, é um governo soberano. Eu lembro que no domingo, né, nós tivemos a comunhão aqui da reunião de serviço, dos diáconos, né, e a gente ponderando ali na palavra, eu percebi que a grande dificuldade hoje,
não só na vida da igreja, mas de uma forma no cristianismo como um todo, é de que, de alguma forma, nós não confiamos no governo celestial. Nós sempre queremos ajudar o Senhor, ou nós damos um jeitinho, ou nós queremos dizer, não, eu vou fazer isso para Deus, como se nós, irmãos, pudéssemos fazer algo para Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero que os irmãos possam ir diante do Senhor é de que na igreja há um governo. E esse governo é perfeito, irmãos. E ele é soberano. Talvez, ao olhar ao nosso redor, a gente não ache tão perfeito assim. Ou acha que Deus está falhando. Temos até essa prepotência, né, de pensar que Deus está falhando. Mas isso e aquilo que está acontecendo, você está vendo aquilo outro. Irmãos, Deus tem um governo. Deus está no trono e Deus é soberano. Então, irmãos, a gente precisa perceber isso, de que em toda a terra, em toda a trajetória da era cristã, Deus sempre governou e Ele nunca abriu mão disso. Satanás, sim, ele tenta usurpar o governo de Deus. E muitas vezes, dentro da soberania de Deus, ele tem algum tipo de vitória. Mas tudo é na soberania de Deus, na permanência, sobre a vontade de Deus. Então, o novo nascimento, aqueles que são nascidos do alto, são governados pelo Pai. Então, essa também é uma característica nossa, né? Que devemos ser governados pelo Pai. E isso é extremamente aplicado, irmãos, para nós, né? A gente precisa checar na nossa experiência cristã, desde quando nós cremos no Senhor, será se hoje a gente é mais governado ou menos governado por esse Pai? Será se hoje eu sou mais restrito, João, ou sou menos restrito? Ou se ao longo do tempo eu fui folgando, né? Me permitindo algumas coisas. Mas uma característica daqueles que são do alto são governados por esse viver. Um outro ponto que me chamou a atenção é que nascer do alto não é viver pela lógica da vida humana. Irmãos, a lógica, né, tem muitos de nós são muito, vamos dizer, racionais, né? Outros são muito passionais, né? Emotivos, outros são muito racionais. Mas nem uma coisa nem outra, irmãos, vem do alto. Ao viver de Deus, aqui a gente vai ler ao longo dos versículos, o Espírito é como um vento. Então o vento está soprando para cá, daqui a pouco o vento está soprando para lá. Se nós formos na lógica humana, a gente vai, não, mas está errado isso aí. Eu sempre soprei para o lado de cá. Eu sempre soprei para cá, agora o Senhor está falando para cá, eu não estou entendendo. Mas, irmãos, nós precisamos crer, e aí o crer é dizer que Deus tem um governo. Amém. Deus não segue a nossa lógica, Ele tem um plano, e Ele vai cumprir esse plano. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, não vamos abandonar a nossa lógica humana. Nossa lógica humana, ela não vai trazer o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Romanos 10. Deixa eu ver se eu já deixei preparado aqui. Romanos 10, o versículo, acho que é o 17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Irmãos, como que as pessoas vão nascer do alto se eu não falar a palavra de Cristo? Como vai ser gerado a fé em nós se nós não ouvirmos a palavra? Hoje de manhã eu estava lá no plano e arrumando algumas coisas, assim, super mega, bem ocupado. Mas eu falei, graças ao Senhor pela tecnologia. O que eu fiz? Peguei meu celular, liguei na caixinha que eu estava lá na hora, e ali resolvendo um monte de coisa, liguei na conferência. Os hinos, depois vi os irmãos compartilhando, depois o irmão Pedro Dong fez uma introdução breve, né? Puxa, aquilo me fortaleceu. Por quê? Eu estava ouvindo o quê? A fé. Agora, se eu ficasse lá, só na minha mente, resolvendo as minhas coisas, não ia ser gerado em mim a fé. Então, irmãos, um ponto que a gente precisa observar, vamos perceber de que, como que nós, durante o nosso viver, nossa caminhada no trabalho, em casa, como que a gente pode gerar fé em nós? Para alguns, e tem essa oportunidade, às vezes é fazendo uma visita, uma ligação. Para outros, o que tem como mecanismo é ouvir né, no carro, no trajeto, né? Mas o importante, irmãos, aqueles que nasceram do alto é aqueles que são constantemente a fé gerada. Então vamos ser aqueles que geram a fé.
não só de receber, mas também ser aqueles que falam a palavra, que compartilham a palavra, né? Que falem a palavra profética para outros. Agora vamos ler 1 Tessalonicenses 2, 3. Esse é o 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Irmãos, tem muita coisa maravilhosa nesse versículo. Primeira coisa é de que nós precisamos sempre dar graças a Deus. Dar graças a Deus, irmãos, não o seu contexto talvez atual. Dar graças a Deus porque você foi salvo. Você tem tanto motivo para dar graças a Deus, porque você está vivo, porque você está bem, porque você pode vir às reuniões da igreja, porque você tem ouvidos para ouvir, porque você pode falar. Outra coisa é de que, aí é uma atitude com o Senhor. Nós devemos ser aqueles que acolhem a palavra de Deus. Ó Senhor Jesus. E sim, como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando. Irmãos, essa palavra ela está operando, ou seja, ela está em movimento, ela está trabalhando, ela está fazendo algo. Irmãos, eu não estou vendo isso não, Deus não está fazendo nada. Quando eu olho para a minha situação, eu não vejo o resultado, eu não estou vendo. Irmãos, a palavra está operando e eficazmente em vós. Só que aí qual é a questão agora? Os que credes. Talvez você não está crendo, talvez eu não estou crendo. Então como é que a palavra vai operar se você não está crendo? Então esse versículo é maravilhoso. Os que são do alto, irmãos, são aqueles que creem. Ó Senhor Jesus. Agora vamos voltar para João, capítulo 3. Nós, durante a semana, vimos sobre Nicodemos. Versículo, vamos ler o 1 e o 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Irmãos, tem muita coisa aqui. Ó Senhor Jesus. Nicodemos era alguém que tinha uma posição, né? Ele era alguém que tinha uma posição política, religiosa e, obviamente, talvez econômica, né? Seja alguém que também de posses. Então, ele era alguém que não se relacionava com qualquer um, vamos chamar assim, né? O Senhor veio de Nazaré. Então, assim, com esse povo aí eu não falo. Mas ele reconhecia que o Senhor era, de fato, o Cristo, o ungido. Mas Nicodemos tinha algumas questões. Ele, por exemplo, ele foi ter com o seu o quê? De noite. Para o quê? Ninguém vê. Por quê? Ele não queria ser questionado. Ele não queria ser associado com alguém. Primeiro que o Senhor era mais novo do que ele. Ele tinha cerca de uns 60 anos, o Senhor tinha uns 30, 31, por aí. Então, naquela época, naquele contexto, não era como é que alguém que ia... Assim, a intenção de Nicodemos era, de fato, ele reconhecer que era o Senhor, mas como é que ele ia pedir ajuda para alguém mais novo? Na cabeça dele, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, ele foi de noite. Então, ele deu um jeito natural, mas Deus. E aí, ele foi de noite. Aí, obviamente, aí ele começou, né? Elogiando o Senhor, sabemos que o Senhor é mestre e tal. Aí, no final do versículo, ele reconhece que o Senhor era o Cristo. A isto respondeu Jesus. Irmãos, eu amo as respostas de Jesus. Não sei se você ama, eu adoro. Eu acho, tem um ar de sarcástico aqui, né? Assim, tipo assim, você fica me bajulando, não, que eu vou te dar o seu aqui, ó. Em verdade, Nicodemos, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então não vem com essa conversa, que é o seguinte, você precisa nascer de novo. Você é rico? Você tem posição?
Você é dos principais aí, dos líderes religiosos? É, tudo isso aí, mas é o seguinte, você tem que nascer de novo. Não tem jeito. Não vem com conversa. Assim, eu pelo menos quando eu leio, eu fico com esse pensamento, né? Mas porque o Senhor, irmãos, o Senhor era muito reto. O Senhor não ia ficar abaixo, não, Nicodemos, né? Talvez, e aí é algo natural nós, né? E eu falo assim, eu converso com muitas autoridades, então, novamente você tem um respeito, você, né, não vai falar como eu falo com um primo meu que eu vejo ali todo dia. Então você vai com muito tato e conversa, né, de uma forma amistosa. Mas o Senhor, irmãos, o plano que o Deus comissionou o Senhor Jesus, ele não quis perder tempo. Já foi logo, palavra profética nele. Isso é rico demais, irmãos. Isso é rico demais. E aí, obviamente, que o Senhor Jesus conhecia a necessidade de Nicodemos. De fato, Nicodemos também tinha uma sede de conhecer o Deus vivo, não um Deus religioso. Ele tinha uma sede. E aí, obviamente, que talvez para Nicodemos, aí a gente fazendo aqui uma análise aqui quase psicológica, mas não é a intenção, de que ele não tinha força suficiente para ir na luz do dia, mas ele tinha uma força tipo assim, mas eu quero falar com o Cristo. E ele é de fato o Cristo. Mas ele, vamos chamar assim, rompeu isso de forma parcial, porque ele foi procurar o Senhor Jesus à noite, porque ele não queria ser, vamos chamar assim, vinculado com alguém de menor idade e alguém de classe social mais baixa. Aí Nicodemos, né? Obviamente, assim, eu não sei o que eu também responderia para o Senhor, se o Senhor falasse isso para mim. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Uma pergunta meio, assim, princípio tola, assim, né? Ele sabe que não pode voltar para o ventre. Então, não sei nem porque ele perguntou isso para o Senhor. Mas, enfim, acho que ele ficou meio chocado com, com o Senhor, que o Senhor já cortou reto. Em verdade te digo que não nascer da água e do Espírito, aí o Senhor agora foi mais claro para ele, assim, foi mais direto ainda. Não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O Senhor já queria, para Nicodemos, assim, ô Nicodemos, você está falando a questão da carne, eu estou falando para você a questão espiritual, da sua verdadeira necessidade. Você veio me procurar porque você tem uma sede. Então, você precisa nascer do Espírito. Não te admires se eu dizer, importa-vos nascer de novo. Aí vem, né? O vento sopra onde quer. Eu vou me parar aqui em relação à questão de Nicodemos. Depois a gente volta para esses versículos. Então, irmãos, todos nós precisamos, os cultos e os incultos, né, precisam da palavra de Deus, né? Muitas vezes a gente tem um conceito, né, de uma pessoa que tem um bom padrão humano, né? Alguém que tem um nível educacional importante, alguém que é até generoso, é uma pessoa do ponto de vista humano que tem um padrão elevado. Irmãos, ele também precisa do Senhor. Muitas vezes, obviamente que no conceito humano, e se formos olhar de uma forma geral, as pessoas que têm uma classe mais social mais baixa, um nível cultural mais baixo, normalmente são pessoas mais acessíveis no que respeito a receber a palavra de Deus. Por quê? Porque elas não têm nada. Um rico ainda se apega à sua riqueza, então para ele é mais difícil. Por isso que muitas vezes, né, é associado aos cristãos ser normalmente de nível classe mais baixa. Mas o que fica para nós aqui, irmãos, nós que estamos falando a palavra do Senhor, que estamos semeando a palavra do Senhor, a igreja se incumbiu disso pela palavra profética nos dias atuais, de que fica a lição de Nicodemos para nós, que nós devemos semear a palavra para todos. Todos precisam da palavra, né? Ontem eu fiz uma reunião com o meu chefe, aí ele meio que diz assim, ele agora é o presidente, né, da onde eu trabalho. Aí eu falei, não, o senhor tem que, né, liderar e tomar as coisas, os pontos são esses. Aí eu fiz um resumo para ele, não, mas eu acho que ele quis dizer para mim que a eleição da qual ele foi eleito, foi meio que caiu no colo dele, assim, lá no nosso contexto, de fato, caiu no colo dele, né? Mas ele é um cristão, ele é um reitor, ele é um cristão, né, da presbiteriana. Aí eu fui logo e falei para ele, é o seguinte, caiu no seu colo, mas toda autoridade aí é constituída pelo Senhor, então o Senhor é autoridade. Então o Senhor pode tratar de exercer. Aí ele, é isso mesmo, falei, o Senhor é autoridade porque o Senhor te colocou aí.
Então, irmãos, a gente precisa manifestar, né, a palavra do Senhor em todos os lugares. Eu quero ler a página 27 e 28 aqui do Alimento Diário. Eu até botei aqui, eu não quis transcrever porque eu queria ler na íntegra, porque é muita riqueza. Às vezes eu dou uma de Natal, assim, risco meu Alimento Diário todo, mas aqui eu não falei, não vou riscar não, eu vou ler a transcrição. Na página 27, fala assim: todo homem, seja culto ou inculto, seja moral ou imoral, precisa ter um novo nascimento da vida de Deus para ver o reino de Deus. Note que o apóstolo João tem essa característica. Ele não está preocupado em nos levar para meros ensinamentos bíblicos, a fim de alcançarmos um padrão moral e ético elevados. Ele mostra que não é pelo ensinamento, nem pela regra de conduta humana, que o homem alcança a vida de Deus. Alcança a vida que Deus quer dar-nos. Obrigado, meu amor. O homem precisa da vida de Deus. Não é porque você é homem moral, honesto, de alto padrão, culto, ou alguém no topo da sociedade, muito respeitado, que entrará no reino de Deus. Para ver o reino de Deus, é preciso nascer de novo. Essa expressão de novo é nascer do alto. Então, irmãos, para reforçarmos que... eu até anotei aqui, por exemplo, eu trabalho com educação. A educação não pode dar a vida ao homem. Eu falo isso porque lá onde eu trabalho, as pessoas acham que a educação vai salvar o mundo. Primeiro que é um peso enorme atribuir apenas aos educadores salvar o mundo. Segundo que não é suficiente e não vai salvar o mundo. O fato de nós termos uma sociedade plenamente educada. O que vai salvar o mundo e a sociedade é a palavra de Deus. É só ela, irmãos. Então, nem sociedades perfeitas que temos aí, os nórdicos, né, que tem ali um país, praticamente tudo funciona, a Suíça, né, tudo funciona, irmãos, tudo muito perfeitinho, mas é um país que não tem, você percebe que as pessoas são vazias, porque não tem a palavra de Deus. Outro ponto, vamos ler agora Romanos capítulo 10, para a gente falar sobre a questão da salvação pela fé. Romanos 10, de 8 a 13. Amém. Romanos 10, de 8 a 13. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Parece um pouco óbvio para nós, ou parece algo familiar, é algo para nós cotidiano, algo forte na nossa fé cristã. Mas, irmãos, para milhares, eu posso dizer milhares de pessoas, isso aqui não é trivial. As pessoas, irmãos, elas acham que precisam fazer algo para Deus. A salvação pela fé não é pelas obras, irmãos. Eu conheci algumas, acho que até já contei essa história aqui, eu já conheci algumas cidades são cidades turísticas do turismo religioso que a gente fala, né? A gente até tem alguma aqui perto que é Trindade, é uma cidade que tem muita atividade, muitos peregrinos, né? Que vão até lá, de alguma forma, tentar se aproximar de Deus dentro da realidade deles. Mas as pessoas, irmãos, e inclusive há várias religiões nisso, que a fé, a forma como eles entendem que para alcançar a salvação, alcançar algo divino, vamos chamar assim, espiritual, é por obras ou por penitência. E às vezes parece que não, irmãos. Para nós que já queremos no Senhor há algum tempo, que temos contato com a palavra, a gente também às vezes é pego por isso. Eu não tô muito bem desfrutando, eu acho que vou fazer isso aqui para eu poder me aproximar do Senhor. Ou eu não estou qualificado para servir ao Senhor, porque eu não estou fazendo coisas para o Senhor, coisas boas obras. Mas, irmãos, não é a sua boa obra, não é se você estiver bem ou se você estiver mal, você já foi salvo. E a salvação não dependeu de você, apenas do seu ato de crer. O Senhor fez tudo e colocou essa salvação, essa fé próxima de nós.
Então, irmãos, às vezes nós somos colocados, às vezes, em prova de que nós somos dignos de partir o pão, nós não somos dignos de vir às reuniões, ou não somos dignos disso ou daquilo, que precisamos fazer algo para podermos, talvez, quem sabe, se aproximar de Deus. Mas, irmãos, a palavra é maravilhosa e ela fala que a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Senhor Jesus. Vamos voltar para João. Tem um aspecto que eu não tinha me atentado aqui em João capítulo 3. Eu creio que os irmãos desfrutaram nessa semana, que é a questão da água. Nascer da água é algo que eu não tinha me atentado de uma forma assim tão impactante como foi essa semana. E a gente vai ler o versículo 5 e 6, tá? Respondeu Jesus, em verdade, de quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quando a gente não nascer da água, estava muito vinculado à questão do batismo, né? A gente viu no Mindiara essa semana e tal, mas o irmão entrou num aspecto muito rico que talvez não. Dentro desse contexto de Nicodemos, a melhor interpretação é essa que eu vou falar aqui. Essa questão da água é a questão do fluir da água do Espírito dentro de nós. Não, o batismo é um testemunho, uma representação de uma forma externa para as pessoas e obviamente para as potestades. Mas o Senhor estava dizendo para Nicodemos aqui que se ele cresce e nascesse de novo, dentro dele ia fluir um rio de água viva. Aí as insatisfações dele com a religião, com a política e com a questão social ia ser resolvido por uma única coisa: se ele nascesse lá do alto do Espírito, e essa água que é o fluir da água do rio da vida. Então, irmãos, nós também podemos, eu fiquei pensando nisso, posicionalmente nós já nascemos do alto. Posicionalmente sim, é muito claro, todos nós somos salvos, está muito tranquilo. Mas do ponto de vista da nossa caminhada cristã, da nossa experiência com o Senhor, eu creio que é necessário nós nascermos da água do Espírito e nascer do alto todos os dias. Pelo menos eu creio que a gente precisa nascer do alto todos os dias, irmãos. E aí, claro, que fique claro que do ponto de vista da nossa caminhada cristã, do ponto de vista de nós acessarmos o reino de Deus, de sermos vencedores, na verdade, mas nós já fomos salvos quando cremos na palavra. Então o Senhor estava mostrando para Nicodemos, aqui voltando na experiência dele, de que a insatisfação dele só ia ser resolvida se ele nascesse da água e do Espírito. Então, irmãos, as nossas insatisfações só serão resolvidas e saciadas se nascermos da água e do Espírito. Não é uma viagem, não é um casamento, não é uma melhoria do seu salário, não é sua mudança de profissão, não é a mudança de cidade, não é nada. Porque às vezes, irmãos, a gente fala de Nicodemos, mas talvez a gente esteja numa fase aí meio Nicodemos aí da nossa experiência. Aí cada um vamos analisar, ou já tivemos na fase dele. Então, irmãos, eu ganhei isso assim, de que nascer da água é esse fluir do rio que nos aquece, que nos empurra. O que nos empurra, que nos impulsiona a vir às reuniões, a sair, a falar, a orar pelas pessoas? É o fluir da água do rio. Então eu preciso nascer todos os dias. João fez questão de salientar o que viu e testificou que além do sangue, viu também a água. Então, irmãos, aqui também outro princípio. Se nós não estivermos próximos, nós não vamos ver. E aí eu vou aplicar agora, para nós hoje. Aí eu vou dizer a minha experiência, inclusive no ano passado. Eu lembro na conferência do ano passado, em fevereiro, essa também vai ter, eu já vi a programação, mas os irmãos estavam ali, tinha palavra de manhã, tinha palavra à noite, à tarde na programação, e de manhã era a palavra de comando, né? Que tinha. Aí eu cheguei lá na conferência, assim, num estilo meio Nicodemos, assim, religioso. Aí eu, mas para que esse palavra de comando, assim? Para que isso? Aí eu fiquei pensando, né? É bom a gente falar isso, irmão, assim, porque, né?
Está aqui para ser aperfeiçoado, a gente... Mas aí eu falei assim, não, mas eu vou para as reuniões de lá de manhã e eu vou sentar lá e eu quero saber isso aí de perto. Eu vou testificar, vou fazer que nem João, se é isso mesmo. Irmãos, maravilhoso. Maravilhoso, assim. Não era só uma questão de... Porque eu também tinha pensado, não, é só testemunho. Testemunho é bacana e tal, mas... Falei, não era. Aí o Senhor falou comigo. E o Senhor falou comigo de uma forma muito clara, de que em relação à palavra de comando, o Senhor sempre fez, desde Gênesis, haja luz, palavra de comando. Na hora, houve luz. Então, irmãos, o Senhor se move com palavras de comando. A palavra profética é algo que aplica a nossa realidade hoje, para que o Senhor possa nos guiar nesses dias. Mas a palavra de comando é algo que Deus ordena para que Ele possa se mover. Então, estar perto, testificar, é algo que deve ser uma atitude para nós, irmãos. Aí ficou para mim um aprendizado. Toda vez que eu tenho uma dúvida ou que eu não estou entendendo, eu sempre vou lá ver de perto, ver se eu estou vendo essa água mesmo. O sangue, porque o sangue é fácil, é vermelho. Ó. Daqui minha distância no Jean deve dar aqui uns menos de 5 metros. Se eu me riscar aqui e sair sangue, provavelmente ele com a boa visão que ele tem, ele vai ver. Agora, para ele ver a água, ele vai ter que vir aqui. Então, irmãos, às vezes para ver algumas coisas na igreja, a gente tem que ir lá. Tem que testificar. Vem ver. Os adolescentes e os jovens foram à conferência e o tema foi esse, né? Vem ver. A conferência regional também foi isso. Mas isso, irmãos, deve ser tomado como um princípio para nós, em tudo, na igreja. Porque o vento sobe para onde quer. A gente vai ver aqui o versículo. Somente a partir do novo nascimento o homem consegue fazer a vontade de Deus. Irmãos, nós não vamos conseguir cumprir a vontade de Deus se nós não nascermos do alto. E aí, uma das coisas que mais me incomoda no cristianismo de uma forma geral, é de que o cristianismo se tornou algo para o consumo dos cristãos. O cristianismo de uma forma geral. Assim, claro, eu não estou aqui julgando, porque a parte do julgamento ficará para Deus, não para mim, graças a Deus. Não sou eu que julgo. Mas eu quero dizer assim, do ponto de vista do mover de Deus, infelizmente, de uma forma geral, o cristianismo se move no sentido de satisfazer o cristão. Se tem ar-condicionado, se meu filho chegar aqui, ele vai ter um lugar bom para ficar. Se ao final da reunião vai ter comida, se a banda é boa, se a cadeira que eu sento é legal, se o que o pastor fala é algo que eu gosto. Eu não me senti bem aqui, vou para outra igreja. Porque é assim, eu não estou me sentindo bem. Estou me sentindo bem. Por quê? Porque ele vai lá para consumir. A igreja é um lugar para ele consumir. Aí ele consome a escola bíblica para o seu filho, aí tem de casais, é igual aqui, igual os segmentos, aí ele vai lá para consumir. Irmãos, para cumprir a vontade de Deus tem que se nascer do alto e seguir o Espírito. Às vezes a vontade de Deus não é te dar conforto. Na verdade é o contrário, o caminho que o Senhor... Qual foi a opção que Deus Pai deu ao seu Filho Jesus? A cruz. O Senhor Jesus, nos 3 anos e meio do seu ministério, ele não teve descanso. A gente vai ler um salmo disso aqui. Eu vou falar. O Senhor teve descanso, João? Foi consumido. Inclusive do ponto de vista físico. O Senhor tinha 33 anos, mas dava 50 para ele. Porque a aparência dele era de raiz, de terra seca. Então alguém acabado. É isso mesmo. O Senhor Jesus, do ponto de vista físico, era alguém acabado, feio. Esse Jesus que pinta bonitinho, olho assim, igual cabelinho liso, olho verde assim. Não existe isso aí não, irmãos. O Senhor Jesus, assim, era feio. Vamos falar a verdade. Mas o feio, muito entre aspas, é no sentido de que alguém que era, como o João falou, de que alguém era muito consumido pelo plano. O Senhor Jesus, ele só pensava dia e noite, se dormia, na vontade do Pai. Ele só pensava isso aí. E aí, irmãos, eu fiquei quando eu li isso aqui, João, eu fiquei constrangido, assim, às vezes a gente quer um conforto, não vou sair sábado tarde não, é meu descanso. Estou cansado. Aí eu falei, Senhor Jesus. E aí, irmãos, a gente não precisa pegar o exemplo de ninguém, tá? Pega só o exemplo do Senhor Jesus. Pega exemplo de ninguém, não.
Pega o exemplo do Senhor Jesus. Porque se a gente pegar o exemplo, às vezes, de alguém, a gente pode cair. Então, pega o exemplo do Senhor Jesus, que é garantido que você pode se apoiar. Eu vou ler aqui a página 32, que fala assim, eu não quis botar o ponto, eu queria ler literalmente, que fala assim: temos duas vidas, agora ficou complicado, o irmão até usou essa expressão aqui, eu anotei. Senhor Jesus, nós que nascemos de novo, nascemos do alto, agora além da vida que recebemos dos nossos pais, vida física, que veio de nosso nascimento segundo a carne, também ganhamos uma vida do céu, do alto, ganhamos a vida de Deus. Não sei se você percebeu, mas ficamos complicados, porque somos pessoas que têm duas vidas. Como você administra essa complexidade? Pela qual vida você está vivendo? Essa é a pergunta, essa é a questão de todos os dias quando a gente acorda de manhã. Qual vida eu vou viver? Escolhe, pois, a vida de Deus. Irmãos, o homem ficou complicado, mas o Senhor nos deu todos os elementos para que a gente possa viver pela vida dele. Nos deu a fé, nos deu a palavra, nos deu o Espírito, nos deu a igreja, nos deu tudo, irmãos, para que a gente viva por essa vida. Ó Senhor Jesus. E aí vamos ler agora Ezequiel. Eu já vou para a parte final aqui, porque eu quero ter tempo para que os irmãos compartilhem ainda ao final. Ezequiel 1:12. Amém. Cada qual andava para a sua frente, para onde o Espírito havia de ir, e iam, não se viram quando iam. Irmãos, o Espírito só para onde quer. Acho que João, a gente já leu João 3:8. Isso, irmãos, é algo que talvez mais nos pegue, ou mais dificulte a nossa caminhada cristã, porque nós somos muito apegados a rotinas, a cultura, a saudosismo, né? Ontem eu fiquei pensando, muitos de nós às vezes caem por um saudosismo e nós não conseguimos avançar na caminhada cristã. E aí quando o Espírito vira, complica, porque a gente está pegado lá atrás ainda, quando ainda a igreja era no verão 2000. Lembra do verão 2000? Aí você está lá no verão 2000, Deus está falando para você, posso orar para você está lá no verão 2000 ainda. Porque naquela experiência lá que você teve, foi ótimo. Mas o Senhor quer sempre renovar a experiência, irmãos. O Senhor quer sempre renovar a experiência. E às vezes viver por uma cultura, viver por uma rotina, né? Vou usar a palavra rotina, é mais fácil, é mais previsível. Você sabe, tem começo, meio e fim, você já aprendeu. Porque a imprevisibilidade, ela, para o homem, ela causa insegurança, desconforto. E a gente não gosta de desconforto nem insegurança. Nós não gostamos. Não estou dizendo que é fácil, mas nós não gostamos. Mas o Senhor, se formos olhar na palavra do Senhor e na história bíblica da vontade de Deus, do plano de Deus, o Senhor muitas vezes usou de conceitos ou de viradas assim, históricas em relação à cultura, né? E nós que já estamos há bastante tempo, né? Quando eu penso a vida da igreja que eu estava lá em 99 e eu vejo hoje, guarda pouca relação em algumas coisas, ou talvez nem mais nada. Quando foi lá em 2000, 2001, quando você reunir, foi ótimo, mas tem que ter ótimo também agora em 2024, porque é uma experiência nova. É igual o maná, irmãos, não vai cair o maná de ontem. Essa reunião, ela foi rica, está sendo rica, os hinos e tal. Mas, então vamos repetir os hinos. Dama vai cantar do mesmo jeito. Vai ser o Jean ali, Sofia ali, não muda ninguém, cada um senta no mesmo lugar. Irmãos, acabou, já apodreceu já. A experiência da próxima reunião no sábado deve ser rica e única e singular. Então, irmãos, a gente precisa ter essa atenção de que o Senhor se move e o Espírito move para onde quer. Então, a igreja, irmãos, não tem um dominador. Não existe alguém que segure e domine a igreja conforme a vontade dele.
No dia que isso existir, não é igreja isso aí. Não é. É uma organização, pode até ter um bom padrão, mas é uma organização menos a igreja. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, esse é um sinal daqueles que nascem do alto, é aqueles que rapidamente, para onde o vento apontar, eles irão. E eu já vou aqui para o fim, para que os irmãos ainda possam compartilhar, já são quase 9. Vamos ler, eu vou pular diretamente para Isaías 55, para a gente já ir para a parte final aqui da palavra. Isaías 55, versículo 8, de 8 a 11. Estou um pouquinho mais lento por causa disso aqui. 5, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são os mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Irmãos, isso aqui é muito rico. Tem um governo, tem uma administração, tem fé, tem provisão, tem tudo. O que, muito do que me chamou aqui, irmãos, que às vezes a gente pensa assim, não, estou com as ideias legais aqui para a igreja, assim, vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo. Se os irmãos pudessem fazer isso, por que os irmãos não fazem isso? Por que os irmãos não fazem aquilo? Aí o Senhor está falando, os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Sua ideia é muito boa, mas não é a minha ideia. Os seus caminhos, você está, não, Senhor, eu vou fazer assim. Aí o Senhor fala, não é para você fazer assim, não é para fazer assim. Mas, Senhor, esse caminho que eu estou falando é bom. Então, aí o Senhor está falando, os meus caminhos são do alto. Então, irmãos, assim como desce a chuva e a neve dos céus para lá não torna, sem que primeiro regue a terra e a fecundem. Aí no final, no 11 fala, assim será a palavra que sair da minha boca. Então, irmãos, aqui é uma palavra de provisão, uma palavra de que quando o Senhor lança a sua palavra, lança a flecha, ninguém segura. Quando a igreja sai, ninguém segura. Quando a palavra profética ela é ministrada, ninguém segura. Ninguém vai amarrar a igreja, irmãos. Ninguém vai colocar uma camisa de força na igreja. Porque ninguém vai segurar o Espírito. Ó Senhor Jesus. E, por fim, vamos ler o Salmo 132, como eu falei. Tinha 132. Eu gostei muito desse Salmo, versículo 3 a 5. Salmo 132, versículos 3 e 5. Não entrarei. Vamos ler a partir do primeiro, né? Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Irmãos, o Senhor não descansará até que Ele edifique a sua igreja. Então, o Senhor está procurando, irmãos, na igreja, aqueles que querem edificar a igreja, aqueles que têm esse coração aqui, que não vai sossegar, que não vai até mesmo, não dará sono aos meus olhos. Esse é algo muito forte aqui, irmãos, nesse salmo. Na verdade, esse salmo aqui é a favor de Davi, mas aqui é o modelo do Senhor Jesus, do seu ministério. O Senhor não sossegou, não deu sono aos seus olhos. O Senhor Jesus não descansou enquanto Ele não cumpriu, foi à cruz, cumpriu o plano de Deus. Então, irmãos, o Senhor, Ele está procurando essas pessoas. E aí, qual será a nossa atitude, né, em relação a isso? Tudo que o Senhor tem falado, de nós não descansarmos até que até o Senhor finalizar a sua obra. E aí mais um versículo final aqui, um
um bônus aqui de Mateus 28, 19 e 20. Aí esse é o último versículo mesmo que eu vou ler, tá? 28, versículo 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Irmãos, a palavra profética é uma ordem, é um direcionamento do Pai. E o Senhor já falou aqui, ide. A palavra profética é essa, ide. Essa é a palavra de comando, Alice. Ide, portanto, fazei discípulos. Esse é o comando de Deus, do céu para a terra, do céu para a igreja. Irmãos, que o Senhor encontre em nós, os seus conservos fiéis. Possamos ser aqueles que, aquilo que o Senhor te designou, é igual oferta, irmãos. É igual oferta. Eu estava ponderando sobre ofertar. Ofertar nunca foi sobre valor, nunca. Nunca foi sobre valor. Ofertar é mais uma atitude, um coração. Eu conheci irmãos que é assim, ó. Ele fica procurando algo para ofertar. E aí você vai, assim, ele não tem grandes posses. Mas ele oferta em tudo que se levantar na igreja, ele oferta. Por quê? Porque ele sabe que o Senhor quer dele o seu coração, não o seu dinheiro. Deus precisa de dinheiro não, irmãos, mas Deus precisa do seu coração. Então, irmãos, nós precisamos ser fiéis no pouco. Seja nas nossas ofertas, seja no nosso serviço, seja naquilo que o Senhor designar. E que possamos ser aqueles que façam aquilo que o Senhor designar. Não que homens façam para você fazer, mas que o Senhor designar. Então, nós temos um pouquinho de tempo e os irmãos possam completar. Há muitas pepitas, há muitos tesouros. Eu trouxe alguns para a igreja, mas a igreja ela é completa quando todos compartilham, todos falam e tragam para a igreja a edificação, tá bom? Então, Jesus, Senhor, creio que dá para falarmos em pequenos grupos ainda, tá bom? Para edificarmos uns aos outros. Jesus é o Senhor.